A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui é a irmã Zaira. Decidi gravar esse vídeo aqui para passar a palestra completa para vocês, uma vez que passá-la pelo somente o slide ficaria ruim de acompanhar, porque não vai o áudio, não tem explicação e muitas coisas precisam da explicação. Então, estou aqui fazendo esse vídeo, fazendo essa gravação, e eu peço que Deus possa falar ao coração de vocês. E não tenho intenção nenhuma de falar contra pessoas, porque principalmente a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então a minha intenção é falar contra os argumentos dessas pessoas, é falar contra os trabalhos, o que eles produziram, o que eles falaram, e apresentar aqui a realidade atual no mundo de hoje sobre a ideologia de gênero. A palestra que a gente teve na última sexta-feira, dia 20 de agosto, tá? E para começar, a gente vai já cacetando com a Bíblia. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus é muito categórico em relação a isso, tá? Nós não podemos dizer que uma coisa que é mal seja boa. E quando eu chamo uma coisa que é mal de bem, isso não transforma esse mal em bem. Continua sendo mal, só mudou o nome, tá? Isso é deturpação de valores, inversão de valores, e Deus condena. A gente não pode nos deixar levar, tá? Bom, primeiro vamos começar sobre o que é ideologia. O que é uma ideologia? Existe ideologia em todos os campos filosóficos, científicos, e até mesmo nossa fé é uma ideologia. A gente não tem como provar que Deus existe, nós acreditamos por fé, tá? Então nem todo tipo de crença vai ser baseado numa premissa falsa, mas uma ideologia perversa vai, tá bom? É um corpo fechado de crença sobre si mesmo que pretende dar uma explicação de todas as coisas com um interesse em particular. Ele parte de uma ideia básica falsa, uma premissa falsa, e a partir desta premissa falsa são feitos raciocínios lógicos que vão forçar a aplicação desta premissa falsa até as últimas consequências. Um exemplo disso é a ideologia nazi, o nazismo. A premissa falsa que Hitler se baseava era que os alemães são uma raça superior. A partir desta afirmação, eu deduzo que todas as demais raças são inferiores. Mas uma vez que esta afirmação aqui é uma premissa falsa, o que devém dela, o que advém dela também é falso. Mas quando eu considero essa premissa como verdadeira, justifica tratar as outras pessoas como sub-humanos, justifica o holocausto, porque elas nem humanos são, nem gente é. Então eu posso usá-la como cobaia a favor da humanidade, eu posso ser ruim o suficiente, desumanizá-la, porque não são humanos. E com a ideologia de gênero, como é que funciona? A premissa falsa é que ninguém nasce homem ou mulher. E como consequência, a gente tem a afirmação que o gênero é uma construção social. Só que isso é errado, tá? A gente nasce sim homem, a gente nasce sim mulher. Isso é biológico e isso é intelectual também, tá? E eles rejeitam, os defensores da ideologia de gênero rejeitam o termo ideologia e substituem por estudos ou teoria, na minha opinião, para dar base científica, porque isso eles não têm. Então, quando eu chamo uma coisa que é ideia de estudo ou teoria, eu estou dando uma sustentação científica para essa ideia, mesmo que ela não tenha, tá? Eu estou dando aparência de ciência para ela. Para mim, para nós cristãos, a ideologia de gênero nada mais é do que uma estratégia de Satanás para confundir algo que é muito importante para nós, identidade, algo que Deus nos deu, tá? Está lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. Tá? A nossa identidade em Cristo, nós somos filhos de Deus.
Esta é a nossa identidade. E a ideologia de gênero, como todas as outras ideologias perversas e maléficas que tem nesse mundo, elas pretendem tirar isso da gente, tirar a nossa identificação de homem e mulher de Deus. E o histórico dela se baseia, vem lá do feminismo, lá de trás, tá? E o feminismo, pelas próprias pensadoras feministas, ele teve 3 ondas. A primeira onda iniciada no sufrágio, que começou com o direito ao voto, final do século XIX, início do século XX. E esse movimento não foi iniciado por mulheres. Foi a única etapa do feminismo que as causas eram legítimas. Direito ao voto, direito ao trabalho, direito a estudo, acesso à escola, à universidade. Só que a maioria desses direitos, quem conquistou para as mulheres foram os homens. Inclusive, a primeira brasileira a votar aqui no Brasil, ela teve o direito ao voto conquistado pelo marido dela, que era um advogado. Foi ele que entrou na justiça, foi ele que conseguiu para a esposa o direito ao voto. Não foram as feministas, não foi nem ela, a mulher, né, a dona Celina. Foram os homens, foi o marido dela que conseguiu. O feminismo de segunda e terceira ondas aí vieram totalmente deturpado. Na realidade, eles são machistas disfarçados de feministas. Elas são machistas, disfarçadas de feministas, porque eles consideram os homens superiores às mulheres. Quando a gente considera o homem superior à mulher, é um machismo, não é? Sim. A segunda onda com a Revolução Sexual, de 1960 a 1970, e a terceira onda com a ideologia de gênero. É importante ressaltar, quando falam pra gente assim, que a igreja ela é machista, tá? Eu queria falar para essas pessoas que acham que a igreja é machista, que a Bíblia é machista, que antes da mulher ter direito ao voto civil, elas já tinham direito ao voto dentro das igrejas. Principalmente as igrejas reformadas, que têm a cultura de votar em suas lideranças, as mulheres tinham direito ao voto e direito ao cargo de liderança, muito antes delas terem o direito ao voto, tá? Então vamos lá. Continuando, esse movimento ele está presente no mundo inteiro. E para estar presente no mundo inteiro demanda financiamento. Precisa ser financiado. E quem é que financia? Não é o açougue da esquina daqui de casa que está financiando, com certeza não. São empresas internacionais, são fundações internacionais. Como exemplo, eu cito essas 3 aqui, que estão incluídas nesse papel. Iniciaram com movimentos de filantrópicos, fazendo creches, fazendo hospitais, e terminaram financiando aborto. Financiando aborto e financiando pessoas para falarem sobre isso aqui na mídia. Ok. Só que qual é o interesse dessas fundações? Controle populacional e controle de massas. Porque não adianta nada eu ter controle de quem nasce se eu não tenho controle sobre o cérebro dessa pessoa. Eu preciso ter controle sobre o que ela pensa. Eu tenho que ter o controle sobre o que ela quer. Eu tenho que determinar para ela que ela queira algo e ela precisa achar que ela foi livre para escolher aquele algo para ela. E a gente só consegue isso fazendo controle de mente, controle populacional de mente das pessoas. E Marx dá a solução para isso. Karl Marx vai dar a solução. Karl Marx diz que a gente precisa destruir a família, porque destruindo a família, perde, mata todo o apoio, destrói todo o apoio de sustentação do ser humano livre, de mente livre, porque o ser humano com uma família estável, com uma família funcional, ele tem mais capacidade de observar as coisas, né, e ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que vai fazer bem para ele e do que vai fazer mal. Ele vai ser pouco persuadido por influências externas. Agora, a pessoa que não teve essa estrutura familiar, ela vai ser facilmente levada a acreditar no que quiserem mostrar para ela. Tá? E ele escreve isso no livro dele, Manifesto Comunista. Livro que foi escrito por Karl Marx e publicado por Friedrich Engels. Friedrich Engels. Ele fala assim, sobre o que repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital.
sobre o lucro privado. Somente para a burguesia, a família existe de forma plenamente desenvolvida. Ou seja, a família do proletariado não é família? O operário do chão de fábrica não tem família? É isso? Só tem família quem é burguês? E ele coloca assim: os comunistas recusam-se a dissimular suas visões e suas intenções, claro, e são tão perversas, tão ruins, que a gente até não acredita que sejam reais, né? Mas são reais. E quando acontece, quando essas ideias são colocadas em prática, que a gente vê que é real, a gente ainda assim acha que não pode ser verdade. Não vai chegar aqui. Vai vendo. Bom, principais pensadoras do movimento: Simone de Beauvoir, essa aqui é ícone. Ela escreveu o livro O Segundo Sexo. Ela foi amante de Jean-Paul Sartre e ela não quis se casar com ele, nem ele quis se casar com ela. Eles que viveram tendo relações sexuais entre si e com outras pessoas também, porque ele achava que era errado um homem constituir família. Eles não tiveram filhos, graças a Deus. Eles achavam que era errado um homem constituir família e uma mulher constituir família. E ela vai falar assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora este produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Gente, então para ela, a mulher é alguma coisa no meio entre um homem e um homem que não tem o seu órgão genital. É surreal isso. Isso é de um machismo assim tão profundo, né, que não tem nem como. Ou seja, o homem é completo, a mulher fica no meio termo entre um homem e um homem incompleto. Meu Deus, que absurdo. Mas é isso que ela pensava. E depois dela vieram outras. Shulamit Firestone. Ela escreveu esse livro aqui, Dialética do Sexo. Simpática moça, né? Pois é. É um doce de criatura essa menina aqui. Olha o que ela escreveu. De modo que, assim como para assegurar a eliminação das classes econômicas é preciso a revolta da classe baixa, o proletariado, e, numa ditadura temporária, a tomada dos meios de produção, isso aqui é pensamento de Karl Marx, assim também para assegurar a eliminação das classes sexuais, ou seja, vai acabar com homem e mulher, né? É preciso a revolta da classe baixa. Na relação homem e mulher, a classe baixa é a mulher. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Isso é machismo. Ou seja, o homem é superior a mim? Por ele ter um cargo de liderança na família, ele é superior a mim? Isso o torna superior em alguma coisa? Não, isso não o torna superior. É só funcional. A liderança dele é funcional. É um trabalho de equipe. Tem que ter alguém como líder. É preciso ter alguém como líder. E Deus designou que esse líder fosse o homem. Por quê? Porque dotou o homem de habilidades para isso. E quando a coisa tenta se inverter, alguém que não tem habilidade quer tomar frente, o negócio dá ruim, desanda. Então deixa a coisa andar de acordo com como Deus fez. Vai dar mais certo. E outra coisa, é preciso também a tomada do controle da reprodução, a restituição às mulheres da propriedade dos seus próprios corpos, bem como do controle feminino da fertilidade humana. Alguém já ouviu a frase, meu corpo, minhas regras? É do pensamento dela que surgiu essa frase. Judith Butler, essa criatura simpática aqui, que a gente pensa assim, é mulher, é homem, o que ela é, e ela tem essa aparência aqui proposital, tá? Porque para ela escreve nesse livro aqui, Problema de Gênero, a noção estável do gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica da política feminista, ou seja, não existe mais o fato de eu sou homossexual, eu sou lésbica, eu sou isso, eu sou aquilo, não, ninguém é. A pessoa está, é uma performance, é algo que eu faço naquele momento, mas que eu posso mudar depois,
Tá? Porque ela diz que um novo tipo de política feminista é desejável, uma política que torne a construção variável da identidade. É isso mesmo que você ouviu. Ou seja, esse carinha aqui, ele pode acordar sendo homem, ao meio-dia mulher, 3 horas da tarde uma hermafrodita, 5 horas da tarde uma árvore, 7 horas da noite um cachorro. E no final do dia ele tá assim, né? O que eu sou? Pois é, você não é nada e ao mesmo tempo isso tudo aqui. É um problema de identidade. Você acha que é brincadeira? Olha isso aqui. Parece piada, né? Mas não é. São pessoas, são homens que estão fantasiados de cachorro. O fato deles estarem fantasiados de cachorro não os torna cachorro. O fato desse cara aqui ter se fantasiado de dragão, quer dizer, dragão feminino, dragoa, tá? O dragão pode ter gênero, tá, gente? O ser humano não. O fato dele estar se fantasiado aqui de dragoa, sem orelha, sem nariz, ele tatuou o branco dos olhos, o globo ocular, ele tatuou o globo ocular de verde, cortou a língua, colocou chifre, tá? Para ele se parecer com um dragão. Apesar de estar parecido com um dragão, ele não se tornou um dragão. Apesar de estar parecido com fantasia de cachorro, nenhum desses aqui se tornaram cachorros. Eles são seres humanos, mas que estão se submetendo a essa ideologia. Estão perdendo algo que os identifica, estão perdendo sua identidade. Esse senhor aqui, ele tem 52 anos. Ele largou uma família com esposa e 7 filhos para se tornar uma menina de 6 anos. Olha que legal. Se ele tiver relações sexuais com uma criança de 6 anos, é pedofilia? Ou é algo próprio da idade dele? E aí? O fato dele estar fantasiado de uma criança de 6 anos não o torna uma criança de 6 anos. Senão fica fácil, né? Uma pessoa de 1,40 m pode fazer prova militar e dizer assim, não, mas eu tenho 1,72 m. Aí o soldado lá vai medir a altura da pessoa, 1,40 m. Não, mas eu tenho 1,72 m. A minha identidade de gênero diz que eu tenho 1,72 m. Gente, isso é viagem. Eles querem forçar a gente a não mais acreditar no que a gente está vendo, mas acreditar naquilo que dizem pra gente. Como nessa historinha aqui, isso é feito para criança. Esse filme aqui, Zootopia, na verdade não é nem um filhote de raposa, né? A gente vai descobrir depois, durante o filme, que não é um filhote de raposa. Mas ele aqui está se fazendo de filhote de raposa, que acha que é um elefante. Então entra numa loja de elefante para pedir sorvete para elefante, sendo que é uma raposa, muito menor que um elefante. Aí, quando o sorveteiro diz que ele não é uma raposa, a policial fica horrorizada. Como, que isso? Como é que você pode falar uma coisa dessas? E a policial força o sorveteiro a vender para ele o sorvete que é 5 vezes maior do que o tamanho dele. Porque ele acha e está sendo incentivado que é um elefante. É desse jeito que a coisa está. E é uma situação que você pode falar, até pensar assim, não, mas isso não é real, isso não funciona. A gente está vendo que é uma fantasia, isso não pode ser verdade, né? Isso não vai acontecer com a gente. Dá uma olhadinha nisso aqui. É um trecho do livro Torturado por Amor a Cristo, do pastor Richard Wurmbrand. Esse pastor, ele é romeno e ele viveu na época do regime nazista na Romênia, quando os nazistas tomaram a Romênia e depois os comunistas vieram e tomaram também, tá? Invadiram também. E ele fala que o comunismo é 1000 vezes pior que o nazismo. Palavras do pastor Richard Wurmbrand. Ele disse que nada tinha preparado para o que veio do comunismo. Nada tinha preparado, o nazismo não foi capaz de prepará-los para o que veio depois com o comunismo, tá? Que as surras eram muito piores, o tratamento era muito pior. E ele pregando para os comunistas, né, de forma assim, escondida, porque tanto o regime nazista quanto o comunismo eles eram anticristãos, eles eram antideus.
Então, eles pregando para essas pessoas, ele foi falar com um prisioneiro russo que tinha dito para ele que era engenheiro. Ou seja, o cara era estudado. Imagina-se que um engenheiro tenha a mente aberta, seja uma pessoa inteligente. E ele perguntou se ele cria em Deus. Se ele tivesse dito não, jamais me incomodaria tanto. É direito de cada homem crer ou descrer. Porém, quando lhe perguntei se cria em Deus, ele levantou os olhos para mim sem me entender e disse: eu não tenho ordem militar para crer. Se eu tiver uma ordem, crerei. Ou seja, ele entendeu com isso, e isso impacta ele de uma forma muito grande, ele se entristece demais com essa situação, porque ele percebeu que aquele homem, tinha passado por uma lavagem cerebral dentro do regime comunista, que aquele homem tinha perdido o maior dom que Deus deu para o ser humano, que é ser um indivíduo, ter a sua identidade, ter a sua individualidade. E é isso que esse movimento vai fazer com as pessoas, tirar a identidade delas. Essa tática funciona, tá? Tá provado aqui, que pessoas que já passaram por isso, que essa tática funciona. Esse livro tá na internet e ele foi escrito na época que a União Soviética ainda existia. Antes da derrubada, né, da União Soviética, ele foi escrito nessa época. Ele teve que sair da Romênia, a liberdade dele foi comprada. A liberdade de cada cidadão romeno custava 800, não sei se dólares ou libras ou dinheiro romeno, não sei qual era, mas era 800, não sei qual era a moeda, né? A dele foi 2.500, porque ele era um pastor, porque ele pessoas, né, fora de igrejas de outros países souberam da existência dele e queriam tirar ele de lá. Então o preço dele foi mais caro. A metodologia que o pessoal da ideologia de gênero usa: primeiro, a publicidade. Nenhuma causa vai ser defendida se ela não for tornada pública. Então, a primeira ordem de fazer é a publicidade. E com a publicidade, eles também têm a mania, ou o hábito, a prática de fazer a vitimização, tornar as pessoas que são contrárias às ideias como opressores, como agressores, e tornar os simpatizantes como vítimas. Eu nunca vi nenhum pastor, nenhum evangélico fazer algo assim. Colocar a Bíblia, usar a Bíblia como arma e sangrar essa pessoa aqui. Ah, mas isso não é literal. Isso vocês fazem como discurso. Discurso mata. Tá, mas quem que mata? Sou eu que mato? O meu discurso que mata? Algum crente que vai lá e mata? Quem que mata? Ah, no Brasil tem os maiores índices de mortes de homossexuais. Claro que vai ter. No Brasil tem os maiores índices de morte de qualquer ser humano. Maiores índices de morte de crianças, maiores índices de morte de velho, de branco, de negro, de azul, de alfabetizado, de não alfabetizado, de mulheres. Porque o Brasil tem o maior índice de mortes do mundo. O Brasil tem maior índice de morte até de países que estão em guerra. Tá? O Brasil tem. Então vai ter de morte de homossexuais também. Agora, a culpa é dos evangélicos? Não, a culpa não é dos evangélicos. Nós temos o direito de acreditar na palavra de Deus como regra de fé e prática. Nós temos o direito de condenar a prática homossexual, da mesma forma que eu condeno a prática do assalto, que eu condeno a prática da mentira, que eu condeno a prática da fofoca. Da mesma forma. Agora, não estou condenando a pessoa que faz a prática errada. A pessoa precisa de orientação, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de atenção. Eu estou condenando a prática homossexual, apenas isso. E tem autorização da Bíblia para fazer isso, e tem autorização da minha Constituição para fazer isso. Eu tenho liberdade de expressão. Não estou ofendendo a pessoa que faz, estou condenando a prática. Simples e objetivo.
como que eles fazem também através da reorientação cultural, reconstrução de conceitos. Lembra a história, falar que o bom é mal, o mal é bom? Na minha época, e até um tempo antes de mim, se casar não virgem, né, era uma vergonha. Hoje em dia, se a menina com 25 anos ainda não se casou, ela tem vergonha de dizer que é virgem. Inverteu seus valores. E isso para Deus é errado. A gente não pode ter vergonha da nossa fé. Ocupação de espaços estratégicos através de cotas em universidades, principalmente para professores, para LGBT. Universidades, escolas, para quê? Para que seja falado, o discurso chegue nas crianças, onde, principalmente dentro da escola, que não tem contato ou interferência dos pais. E eles têm um discurso falso, um discurso que pede respeito e tolerância, né? Não, a gente só quer se casar, a gente só quer ser feliz, a gente só quer viver a nossa vida. E quando a gente vai ver, não é assim. Porque quem quer respeito, ele respeita. Respeita para ser respeitado. Mas eles querem que a gente respeite as atitudes desrespeitosas deles. Eles querem que a gente ature ofensas que eles façam contra nós. Agora, quando a gente fala que eles estão errados, isso é desrespeito, isso é discurso de ódio? Esse senhor aqui, esse rapaz, é Vitor alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele vai numa palestra do Sesc de São Paulo e durante a fala dele, ele vai dizer que a partir dos anos 90, o movimento LGBT entrou numa lomba, eu não sei o que é isso, né? De se defender. E quando as pessoas falavam assim, vocês querem destruir a família, vocês são promíscuos, a gente, não é nada disso, a gente só quer amar, a gente se casa, a gente até ter filhos. Aí ele vai dizer que isso é errado, que isso é uma agressão, é uma afronta, é uma violência à história do movimento LGBT. Porque quando alguém perguntar, vocês querem destruir a família, tem que dizer que sim, queremos. Porque é isso que a gente quer. E ele foi aplaudido quando ele disse isso. Então, o discurso de respeito, tolerância é um discurso falso. Relativismo moral, não ter nenhum outro senhor além de si mesmo. Ou seja, tudo o que eu faço é certo se me dá prazer. Se me dá prazer é certo. Se me dá prazer é legal. Não importa o que acontece com o outro. Isso valida não somente a imoralidade, como também valida assalto, sequestro, estupro, roubo. Isso valida qualquer atitude criminosa, porque me dá prazer, então é certo. Se me dá prazer é certo, quem é que vai falar que é errado? Eu fiz porque me dá prazer. Eu fiz porque é isso que eu quero fazer. E aí? Quando uma sociedade não tem mais valores de certo e errado, valores de moral, quando uma sociedade diz que Deus não existe mais, não existe mais cobrança, não existe mais senso de retribuição, perde totalmente o sentido, perde totalmente a moral, perde totalmente o caminho. Como que a gente vai pregar Jesus? Como que a gente vai pregar que existe certo, existe errado, se a gente começar a aceitar isso aqui como realidade, como verdade? Não tem como. Não tem como. E banalização sexual. O sexo se tornou tão vulgar, tão comum. Ele não é mais sagrado. O sexo não é mais santo, não é mais sagrado. As crianças são incentivadas a falar sobre ele. As crianças são incentivadas a ter relações sexuais. É mentira? Vai para assiste meia hora de vídeo de um incentivador, né? Esqueci o nome. Daquele carinha lá do YouTube que teve até reunião com o ministro do STF. Então, assiste meia hora de um vídeo dele. Tenta ter estômago para assistir meia hora de vídeos dele. Você vai ver se a criança é ou não incentivada a ter relações sexuais. Só dele. Não precisa ver novelas da tarde que são direcionadas a público infanto-juvenil. Não precisa ir tão pesado, não.
tá? Vê só o vídeo desse carinha aí que é influenciador, essa palavra que eu estava procurando. Influenciador de crianças e adolescentes. Vai lá para ver o que vai. Pai e mãe, vigiem o que seus filhos assistem. Vigiem seus filhos. Como que a ideologia entrou no mundo? Através da ONU. Tá? A ideologia entrou no mundo via ONU, Organização das Nações Unidas. Na Conferência do Cairo, no Egito, que aconteceu em 94, foi uma conferência sobre população e as arquidioceses do mundo inteiro enviaram para o Cairo suas caravanas, seus representantes, porque o Papa sabia, já desconfiava, né, que iam falar sobre aborto. Então eles queriam defender a vida. Eles queriam defender a vida do inocente no ventre da sua mãe. Um local que deveria ser local de vida, local sagrado, estava sendo o sepulcro dessas crianças. Então o Papa envia para essa conferência suas delegações. Tá? E realmente o aborto foi barrado ali. Só que era 1994, a ideologia de gênero com Judith Butler começou em 1990 e Judith Butler foi nessa conferência. Né? E ela conseguiu inserir uma menção a gênero que ninguém prestou atenção, ninguém viu. Por causa dessa única conferência a gênero, na conferência do ano seguinte, que foi em Pequim, na Índia, na China, né? Em 1995, aconteceu a formação de um documento, esse documento aqui, Declaração e Plataforma de Ação da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, onde em 112 páginas tem 204 menções à palavra gênero, por causa de uma citação dessa daqui. Colocaram 204 aqui. E as delegações que foram para essa conferência, elas foram obrigadas, coagidas mediante chantagem a assinarem esse documento. Então não foi algo real, não foi algo democrático, não. Não, foi algo forçado, foi algo à base de coação. E esse documento e as conferências da ONU geram esses documentos que são nada mais, nada menos do que diretrizes e ações, promoção de ações para a implementação do que foi decidido nessas conferências, que devem ser seguidas pelos países signatários do acordo. E o Brasil está nessa. Vamos ver o resultado? Na Alemanha, o governo da Alemanha lança cartilha sobre diversidade para a pré-escola, notícia de 1918. Qual o nome da cartilha? Murat brinca de princesa. Alex tem 2 mães. E o Sophie agora se chama Ben. Isso para crianças da pré-escola. A gente está falando de 3, 4 anos de idade. Aí pensa assim, não, mas tem abertura para falar sobre gênero, também tem abertura para falar sobre outros assuntos, né? Eu poderia ser livre para falar, posso ser livre para falar com meu filho sobre o que eu quiser, inclusive sobre as minhas convicções religiosas. Seria lógico, mas não é isso que acontece. Pais são presos por não aceitarem ideologia de gênero. O crime dele, ele foi preso. Ela não foi presa, porque ela estava amamentando essa pequenininha, essa princesinha aqui. Mas ela teve risco de ser presa. Só que outros pais estão sendo presos na Alemanha. Com ele, com esse casal, aconteceu só com o Eugen, não aconteceu com a Luiz. Tá? Crime deles, a filha de 6 anos se negou a participar das aulas obrigatórias de educação sexual. Esse foi o crime desse casal. Tá? E o que tinha nessa aula? Coisas assim muito básicas, sabe? Ensinos a sexo oral, anal, grupal, heterossexual, homossexual, com animais. Coisa básica. E a aula era assim tão leve, tão tranquila, que algumas crianças chegavam a vomitar e desmaiar dentro dessas salas de aula. Tá? Esse era o resultado. A pequenininha, a maiorzinha deles, de 6 anos, não quis participar e eles foram presos. Esse senhor, esse irmão em Cristo, passou 210 dias na prisão por causa disso.
E a gente não está longe disso não, tá? Na Suécia, escola Egália, escola Egália, no nome não está aqui não, mas está aí no outro slide. Nem ele nem ela, creche sueca estimula a educação livre de gênero, notícia de 2017. Tá? Eles não têm pronomes, os professores evitam usar pronomes ele e ela, e no lugar usam denominações genéricas, como o pronome hen, que não existe em sueco. Tá? Não existe em sueco. No Brasil, essa substituição é dificultada, tá? Mas há uma série de outros recursos que a gente pode abrir mão. Educadores podem abrir mão. Queridos, em nome de Jesus, não atribua, não terceirize a educação do seu filho para a escola nem para a igreja. Educador do seu filho não é o professor. Professor é professor. Educador do seu filho é você, pai e mãe. Tá? Não terceirize essa função. Tem uma série de outros recursos. Clica aqui, ó. Tem um link aqui para o seu filho ser contaminado, né, por essa ideologia, para falarem de gênero para o seu filho. Uma educação livre de designação de gênero. Ou seja, criança não é mais menino, não é mais menino, menina não é mais menina. Aqui, Egália é o nome da escola. Não existe masculino nem feminino e ninguém chama ninguém de menino ou menina. Olha que legal. Chama de quê? Monstro? Jesus, tem misericórdia. Só que em contrapartida, pais suecos são presos por surras, as crianças apreendidas. O tribunal observou que os pais tinham uma relação de amor e carinho com seus filhos, mas ainda assim emitiu a sentença. Ou seja, eram bem cuidados, eram bem tratados, mas porque tinham limites, porque eram disciplinados. Eu não estou falando de espancamento, eu estou falando de limites. As crianças foram retiradas deles. É isso aí. Bom, vamos continuar. Na Holanda, vamos ver como é que está a Holanda? Notícia de 2020. Holanda quer retirar informação sobre gênero nas identidades emitidas pelo país. A medida tem prazo para começar a valer, 1924 ou 2024 ou 2025. Para o governo holandês, a menção sobre a pessoa ser homem ou mulher é desnecessária. Então vai tirar a informação se é homem ou se é mulher das identidades. É legal, né? Pois é. Ninguém vai mais ter gênero lá. Informação do site Catraca Livre. Eu só pequei aqui de não colocar a data, mas isso é recente, tá? Não tem muito tempo, não. 5 pessoas vão ser mães e pais de um único bebê. A ideia de família nuclear, cerquinha branca, um filho ou 2 e um cachorro simpático está caindo faz um tempo. O que é isso aqui? Na Holanda é permitido o casamento homossexual. Então, essa aqui é casada com essa daqui. Esse daqui é casado com esse daqui. Só que não é permitido a poligamia. Então, esses daqui não podem se casar com esse daqui. E nem elas podem se casar com eles. Mas eles têm relações sexuais, apesar da sua orientação sexual, eles têm relação sexual entre si, tá? Inclusive com ele, que não faz parte do grupo. Mas todo mundo, aqui é de todo mundo. Mas eles, já convivendo há muito tempo, não moram juntos, tá, gente? E não podem se casar. Mas eles acharam um jeito de, assim, driblar essa proibição. Na Holanda é possível a mulher, apesar da criança ter um pai, é possível ela designar um pai legal para o filho, seja o cônjuge ou não, tá? Então, ela engravidou de uma sexta pessoa por inseminação artificial, porque ela não queria saber quem era o pai. Nenhum dos 3 quiseram fazer filho nela. Ela também não queria saber, para ela pouco importava quem era o pai da criança. Então, fez uma inseminação artificial, engravidou, e em cartório, os 5 registraram filho dela.
Ela colocou um dos dois como pai legal e fez um documento em cartório de que os 5 iam criá-los. Gente, se é difícil criar filho tendo o pai e a mãe da criança, às vezes a gente diverge sobre pontos da educação, que dirá 5. Detalhe, isso daqui é o que Shulamit Firestone chama de household, mas para ela, lendo os livros dela, dá a entender que é mais de 5 pessoas, não é só 5. O household seria formado por mais de 5 pessoas, seria um grupo de pessoas. Mas se ao contrário, a criança, está falando da criança, a criança escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para a mãe genética rejeitar os avanços sexuais do filho, uma vez que o tabu do incesto, para ela, incesto é só um tabu. O tabu do incesto teria perdido o valor. É isso que está acontecendo aqui. Isso é o que eles chamam de ampliar o conceito de família. Eles querem chamar essa bagunça aqui de família. Ampliar o conceito de família. E guarda essa informação. E no Brasil, como é que tá? A ideologia de gênero quis entrar no Brasil através do Plano Nacional de Educação. Isso foi em 2014, 2013 para 2014, tá? Não conseguiu, graças ao trabalho da Escola Sem Partido, primeiro, graças a Deus, graças ao trabalho da Escola Sem Partido e graças ao trabalho e à disposição para apanhar de pessoas como o presidente Bolsonaro, pastor Silas Malafaia e então senador Magno Malta. Tá? São pessoas que deram muita cara para bater para que isso não entrasse nos planos nacional de educação. Também deram a cara para bater quando o projeto de lei 122 começou a ser votado e não passou, graças a Deus e graças a pessoas como eles. Então, embora tenhamos divergências, nós podemos ter divergências. Nós precisamos respeitar o trabalho de pessoas que araram a terra para a gente pisar hoje, tá? Que começaram um caminho para a gente pisar hoje. Nós só somos o que somos porque estamos nos ombros de gigantes. Eles passaram por situações que muita gente nem era nascido na época, que possibilitaram que a gente não tivesse esse tipo de situação, vivendo esse tipo de situação. Só que o povo acha meios de se infiltrar, meios de driblar. Né? Tentaram via Plano Municipal de Educação, não deu certo, já tinha sido negado o Plano Nacional. Né? Aí tentaram um plano municipal. Município por município não aceitou e os poucos que aceitaram foram caindo. Só que, olha isso aqui, notícia de 18 de junho agora. Apesar do pedido de destaque, o tema é pacificado no STF. Há muitas ações semelhantes nas quais o plenário do Supremo, por unanimidade, invalidou as normas que restringem o ensino de gênero e a orientação sexual nas escolas. Não conseguiram via Plano Nacional de Educação, não conseguiram via Plano Municipal de Educação, não conseguiram pelo Legislativo, mas querem conseguir pelo Judiciário, querem conseguir pela caneta. Notícia de junho, 24 de junho de 2021. São Paulo aprova lei que pode incluir ideologia de gênero nas escolas. Banheiro sem gênero. Tá lá, plaquinha para o banheiro do homem, plaquinha para o banheiro da mulher. Mas sinta-se à vontade para usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. E coloque aqui o artigo da Resolução Federal, a data aqui, 2015. Ou seja, se eu estou no banheiro de mulher, esse banheiro do MASP de São Paulo, se eu estou no banheiro de mulher e entra um homem, eu não posso falar nada. Por quê? Porque ele pode estar se sentindo mulher para entrar no banheiro de mulher. Pois é, mas o gênero é fluido. E se no meio lá do banheiro lá ele acha que é um homem? O que acontece? E quer me estuprar, quer me violentar. Azar o meu, né? Azar o meu. Tá no local errado na hora errada, né? Pois é. É desse jeito. Projeto proíbe discriminação. Site da Câmara dos Deputados.
ao uso de banheiros públicos de acordo com a identidade de gênero. Notícia do ano passado. Notícia de 2015. Após denúncia, a Prefeitura de Belo Horizonte nega a implantação de banheiro unissex em um MEI. Um menino de 4 anos de idade vestiu a roupa porque ele se sentiu constrangido em utilizar o banheiro unissex. Tá? Aí, quando o pai foi falar, a prefeitura falou que não, que isso, estava só em manutenção. Mas não estava em manutenção. A prefeitura de Belo Horizonte já estava tentando inserir ideologia de gênero antes de ser aprovado no Plano Municipal de Educação. Aí a gente vai procurar saber quem era o partido político que estava na prefeitura de BH nessa época. Universo da UOL, site feminista. Eles não fazem essas determinações para proteger pensando nas minorias, tá? Porque as minorias estão em risco. Olha só, mulheres correm mais risco de sofrer abuso em vestiário unissex, diz estudo. É sério, gente? Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou que um homem entrando no banheiro de mulher ia dar ruim. De verdade. Notícia de 2018. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo, em todo lugar que adquiriram, colocaram banheiros unissex, banheiros sem gênero, deu problema, deu ruim. E isso queria entrar até na igreja. Na Bahia, uma lei municipal estava querendo colocar banheiros unissex, inclusive nas igrejas, mas graças a Deus e graças a esse senhor aqui, que eu não sei quem é, não conheço, tá? Mas botei o nome dele porque estava na notícia, Duda Sanches, foi retirado da pauta, foi retirado do tema a obrigatoriedade de templos religiosos e seus anexos a banheiro unissex. Graças a Deus. E o household brasileiro, tá? Tá uma polêmica atual sobre essa situação aqui. Então, lei que tá querendo fazer incesto, tá fazendo incesto, lei do incesto, tá uma polêmica generalizada, tá? Aí o Estadão, vendo essa polêmica, fez no seu blog, no Estadão Verifica, uma checagem de fatos, né? E a gente acredita, né? Eles falam assim, não, nós vamos checar se a informação é de verdade, e a gente acredita, né? Do que eles colocam aqui. E fala assim, boato falso, diz que o projeto de lei na Câmara quer legalizar o incesto. É falso isso, não quer não. Na verdade, o que essa lei quer é ampliar o reconhecimento de família. Já ouviu esse termo? A gente já ouviu alguma coisa parecida com isso? Ampliar o conceito de família? Pois é, eu acho que eu já ouvi alguma coisa a esse respeito. Mas não é isso não, sabia? Por que eu digo que não é? Porque não quer ampliar o conceito de família. Já existe uma lei que faz isso. Olha aqui. Desde 2011... o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homossexual como entidade familiar e atribuiu o direito aos casais formados por pessoas do mesmo sexo. Isso aqui está no site do Jus Brasil. Inclusive, neste mesmo artigo vai dizer que a Constituição Federal, no artigo que fala justamente sobre família, diz que ele é interpretado hoje, ao invés de ser interpretado como homem e mulher, ele é interpretado hoje como pessoas, união de pessoas, tá? Isso aqui, esse termo está dizendo nesse artigo aqui da Jus Brasil, ok? Qualquer um que for na internet, isso aqui eu tirei da internet, eu fiz montagem para que não tenham as propagandas, porque senão eu não conseguiria colocar na página, aparecer na página de forma que as pessoas pudessem ler, tá? Eu fiz a montagem somente para colocar, tirar as propagandas e colocar o texto mais condensado, mais visualmente mais condensado, para conseguir colocar de forma maior, né, as letras maiores na apresentação. Mas está lá, o site está lá, a notícia está lá também, é só entrar na internet e pesquisar. Aí já é reconhecido
união entre homossexuais já é reconhecido como família, tá? Pelo Estado, tem esse reconhecimento. E eu peguei aqui a lei do Estatuto da Família do século XXI, né? Tá aqui. O que eles falam que querem só ampliar o conceito de família, não quer colocar pedofilia, incesto, poligamia, não, é só ampliar o conceito de família. A lei é pequenininha mesmo, é só essa página, e a única normativa está aqui, no artigo 2º. Vamos ler? Vou botar até maiorzinho aqui. Eu peguei esse artigo aqui, recortei e aumentei, tá? Está escrito assim: são reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiam no amor, na socioafetividade, independente da consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim desejam ser consideradas. Ou seja, não está dizendo aqui quem são essas pessoas que vão se unir. Não está dizendo se é homem ou mulher, criança, quantos são, quantos podem se unir, quantos que vão ser, estão na união, né? E quantos que vão se beneficiar ou compartilhar dessa união. Não está falando nada. Está deixando tudo solto. É porque eles não sabiam, é porque eles não entenderam direito, é porque eles não pensaram bem nas consequências. Não, isso aqui é caso pensado. Isso aqui eles fazem de propósito. Eles deixam ponta solta de propósito para dar abertura para poligamia, 2 ou mais, para pedofilia, se isso aqui tiver incluído criança também, para incesto, porque está baseado no amor. E aí? A gente vai deixar que uma aberração como essa que passe? A gente vai aceitar uma aberração como essa? Linguagem neutra, eu achava que isso aqui era só um adendo, era só um plus, né, da ideologia de gênero, mas não. Nesse vídeo aqui, Linguagem Neutra, Deturpação do Idioma, da Ana Campagnolo, ela vai falar que isso é uma estratégia que já vem de muito tempo, não é nada novo, já vem de muito tempo. Tá? A primeira a implementar essa estratégia foi Monique Wittig, lá na União Soviética. Tá? E a alteração da linguagem pode propor alteração da realidade. Isso aqui não foram palavras minhas, isso aqui é uma palavra de uma ativista homossexual que eu não consegui. Eu assisti o vídeo dele, copiei a frase, mas depois eu não consegui retornar ao histórico, eu perdi onde é que estava essa referência. Tá, mas eu li essa frase no vídeo desse ativista e ele fala isso, alteração da linguagem pode propor alteração da realidade. E conversando com um linguista, ele me disse, não, a alteração da linguagem não pode propor, ela propõe alteração da realidade, porque é muito próximo a linguagem com o pensamento. Ele me falou que a gente não pensa porque fala, a gente não fala porque pensa, a gente pensa porque fala. Então, a nossa linguagem é consequência nosso pensamento é consequência da nossa linguagem. Alterando a linguagem, o pensamento vai ser alterado. Por isso que a gente é bombardeado o tempo todo com essa aberração de pronome neutro, linguagem neutra, linguagem neutra, linguagem neutra. É para alterar a realidade. Tá? É para forçar a alteração da realidade. E a ciência, o que a ciência vai falar? A ciência vai dizer que nós somos formados por células e todas as nossas células têm uma coisa que a gente conhece como DNA, ácido desoxirribonucleico, tá? Que é essa fitinha dupla aqui composta de bases nitrogenadas. E essa fitinha aqui, uma sequência dessa fita que tem uma determinada informação, ou cor dos olhos, cor do cabelo, se a orelha, o lóbulo da orelha é grudado ou não na pele do rosto, se a língua consegue dobrar ou não, enfim. Essas informações todas sobre nós, a altura, a cor da pele, tendência
a calvície ou não, tendência a engordar ou não, isso tudo está aqui nesses genes, nessa sequência de DNA. Cada gene, cada sequência de DNA tem informações para um tipo de característica, tá? E esse gene, esse DNA, quando é enovelado, ele se torna um cromossomo. E nas nossas células, nós temos 23 pares desses cromossomos, células somáticas, 46 cromossomos. O sexo é dado pelo cromossomo número 23, o par número 23. Se for XY, é homem. Se for XX, é mulher. Pronto. Acabou a confusão. Nesse slide aqui, a gente já joga por terra toda a ideologia de gênero. É baseada na biologia. Se é XX, mulher. Se XY, homem. Acabou. Fim da história. Se fizerem, acharem um corpo num deserto, numa floresta, aí vão lá fazer análise do DNA. Aí vai achar XY. Vai dizer o quê? Homem. Não é? Independente de qualquer opção sexual que ele tenha tomado. É homem. Por mais que a gente tente alterar o nosso corpo, a gente não altera o DNA. O DNA está impresso em todas as células. A gente não consegue mudar o DNA. O DNA está ali. Homem. Isso é definido na fecundação. Se o espermatozoide estiver carregando o gene Y, o neném que vai ser formado aqui vai ser homem. Se o espermatozoide estiver carregando o gene X, o neném que vai ser formado dessa junção aqui vai ser mulher. E fim de papo. A discussão acaba aqui. Se esse ovo aqui já fecundado, ele se dividir logo no início da divisão celular, se dividir em dois, né, a gente vai ter gêmeos univitelinos que vão ser idênticos, geneticamente idênticos. O que um tem, o outro vai ter também. Tá? Mas essa pauta, esse assunto, a biologia, ela joga por terra a ideologia de gênero. Precisa ter algum argumento para poder driblar, né? Para poder burlar a realidade, a verdade. Né? A realidade, a verdade, não precisa burlar nada, mas a ideologia de gênero precisa burlar. Então, esse senhorzinho aqui, muito simpático, muito famoso também, fez um vídeo. O vídeo está lá na internet, no YouTube, Ideologia de Gênero, coluna 121, tá? Foi publicado dia 30 de setembro de 2019, teve mais de 500 mil visualizações. Esse senhorzinho aqui vai dizer, a partir do minuto 1:47, ele se diz médico, ele vai dizer que até a 5ª semana de gestação, o neném é assexuado. Nós somos assexuados. Aí eu pergunto, como? Se é na fecundação que define XY ou XX. Eu acredito que ele queira ter falado que até a 5ª semana, os órgãos sexuais ainda não foram formados. Ou só começam a ser formados a partir da 5ª semana. Só que não é isso que ele deixa, né? Que ele fala. Ele fala que somos assexuados. Assexuados é não ter sexo. Não é não ter órgão sexual, é não ter sexo. E o sexo é definido aqui. Então, a gente já é assexuado a partir da fecundação. A gente já é sexuado a partir da fecundação. Tá? Independente da formação dos órgãos sexuais ou não. Das duas, uma. Ou esse senhor não é médico e não sabe nada de medicina, nada de biologia, ou ele está mal intencionado. Tá? Eu não sou capaz de julgar isso. Vou deixar para cada um fazer o seu julgamento. Existe alguém nascido gay? Não, gente, não existe. E como é que você sabe, irmã Zaira? É só, lembra a questão dos gêmeos no slide anterior? Que são geneticamente iguais? Sim.
Então, se um gêmeo é geneticamente igual, todas as questões biológicas, genéticas, vai se refletir nos dois, tá? Exemplo, se um gêmeo tem cabelo loiro, o outro vai ter cabelo loiro. Se tem cabelo azul, o outro vai ter cabelo azul. Se tem cabelo vermelho, o outro vai ter cabelo vermelho. Se tem olho azul, o outro vai ter olho azul. Se tem cabelo preto, o outro vai ter cabelo preto. Se é menino, o outro vai ser menino. Se é menina, o outro vai ser menina. As características, para serem genéticas, tem que se repetir nos dois. E a gente vai ver o gene gay no gêmeo, não tem. Por quê? Porque a chance de um irmão de um gay também ser gay vai variar de 20% a 52%. Essa diferença depende do estudo que está sendo conduzido. Então, tem estudos que falam que são 20%, tem estudos que falam que são 52%. Tá? Isso daqui prova o quê? Que não tem ligação genética, que não existe gene gay, que não é algo genético, que não está na biologia. O gene gay está na biologia ser homem ou mulher. Aí um é homem, o outro é homem também. Um é mulher, o outro é mulher também. Agora, homossexualidade não está na genética. Qual é a base de apoio que é usada, gente? A base de apoio é a sensibilização, tá? Sentidos. Os defensores da ideologia de gênero dizem que tem muitos homossexuais, não são todos, tá? Mas existe parcela da população que se enxerga com um sexo diferente do seu sexo biológico, ok? Isso se chama distorção da autoimagem. Existem outros problemas de distorção da autoimagem, um problema psiquiátrico, é um problema de transtorno mental, transtorno de autoimagem, tá? Como caso, exemplo, eu vou citar aqui a anorexia nervosa, é um transtorno de autoimagem, é reconhecido nos manuais de psiquiatria, tem diagnóstico internacional, tá? Tem código diagnóstico internacional, é o F50, que a pessoa é magérrima, muito magra, tá? Pele e osso, literalmente, e ela se olha no espelho e se vê gorda. Ela se acha gorda. Então ela não quer comer. Mas nenhum médico propõe dieta para ela, medicamentos inibidores de apetite, nem cirurgia de redução de estômago. Por quê? Porque ela não é gorda. Ela é magra. Ela se vê como gorda. Ela precisa de tratamento mental, tratamento psiquiátrico. Tratamento para ela se ver no corpo que ela é. Pois é. Fazem isso para anorexia. Mas para a disforia de gênero, que é outro transtorno de autoimagem, que também é reconhecido nos manuais de psiquiatria, que também tem código internacional de diagnóstico F64, aí propõe travestismo, tratamento hormonal e cirurgia de reversão sexual, para que a pessoa se veja no corpo que ela se enxerga, para que a pessoa tenha o corpo que ela se enxerga. Por que não faz esse mesmo tratamento aqui? Para que a pessoa que se acha gorda se emagreça. Por que não faz esse tratamento aqui? Porque vai matar, né? E aqui não mata, não? Nesse caso aqui não mata, não? Mata, gente. Mata. O suicídio entre pessoas que fazem reversão sexual chega a mais de 40%. Mais de 40%. E não é porque a sociedade não aceita, não. Não tem mais essa coisa, não. A gente já aceita muito bem pessoas que podem fazer do seu corpo o que quiserem. Não queiram colocar essa verdade para mim, tá? Não queira colocar isso como verdade para mim. Você quer se fantasiar de cachorro? Se fantasie de cachorro, direito que você tem. Você quer se fantasiar de dragão? Fantasie-se, é o direito que você tem. Eu não tenho nada com isso, tá? O direito que cada um tem de fazer o que quiser com o seu corpo. Não me dá o direito de discriminar de forma alguma. Agora, dizer para mim que um homem fantasiado de cachorro, dizer que é cachorro, é um ataque à minha inteligência. Não é. Não deixa de ser. E nem ele mesmo, apesar de ele forçar a querer ser um cachorro, ele sabe que ele não é. Não, isso é um ataque à minha inteligência, tá? Agora, a gente faz força as crianças a tomarem decisões irreversíveis.
Isso é uma crueldade. E como isso acontece na maioria das vezes com crianças e adolescentes, a associação, o Colégio Americano de Pediatria, ele se manifestou sobre isso. Ele fez um documento, uma carta, né, onde ele repudia o tratamento de redefinição de gênero, redefinição sexual que é feito em crianças. E ele tem alguns pontos que ele diz nessa carta e eu vou destacar para vocês alguns. Primeiro, esse aqui. A perspectiva alternativa de uma identidade de gênero inata que teria origem em cérebros femininizados ou masculinizados preso no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Por quê? Porque o corpo da pessoa vai sofrer influência dos mesmos hormônios que o cérebro. Não tem um hormônio que vai surgir, ser jogado no cérebro e outro hormônio no corpo. O hormônio testosterona, que vai fazer a criança se diferenciar, a genitália da criança se diferenciar em masculino, é o mesmo hormônio que vai atuar sobre o cérebro dessa criança, que vai fazer o cérebro dessa criança se diferenciar para determinadas áreas. A mesma coisa com a menina. Então, a ideia que tem um hormônio agindo no cérebro e outro hormônio agindo no corpo, no organismo, é mentira, está errado. Não tem base, é uma crença ideológica, crença, não é fato, é uma crença ideológica que não tem base na ciência. Existe uma tendência crescente entre adolescentes de se autodiagnosticarem como transgênero depois de profunda reflexão, depois de profundo conhecimento de si mesmo? Não, depois de períodos prolongados em sites de mídia social, como Tumblr, sei lá como é que pronuncia, Reddit e YouTube, ó. Pois é. Não tem influência da mídia, não. Não, na mídia não influencia isso, não. Em vista do fenômeno amplamente constatado da neuroplasticidade, o que é isso? É a capacidade do cérebro de se adaptar ao ambiente. O comportamento reiterado de fazer-se passar pelo sexo oposto vai alterar, de alguma maneira, a estrutura e a função do cérebro da criança. Você forçar uma pessoa a ser o que ela não é, vai fazê-la ser aquilo que ela não é. Vai ter alguma alteração no cérebro dela. Lembra do caso do que o pastor Richard relata no livro dele? É a mesma coisa. Pessoas com transexualismo, após passarem pela resignação sexual, ou seja, mudei de sexo, apresentam riscos de mortalidade de comportamento suicida, morbidez psiquiátrica, consideravelmente mais elevados que a população em geral. Por que isso? Isso é lógico. Porque ela deixa de ser quem ela era e ela agora não é. Não se torna quem ela queria. Ela não mais é quem ela era e ela não é quem ela queria ser. O que ela é, então? O que ela é? O que ela se tornou? Ela se tornou uma pessoa amputada de quem ela era antes. E aí? Isso é triste, isso é muito triste. E o pior não é nem isso. O pior é que entre 80% e 95% das crianças, 80% entre as meninas, tá? E 95% entre os meninos, das crianças e dos adolescentes com disforia de gênero, ou seja, eu estou me enxergando num corpo diferente do meu sexo biológico. Eles aceitam seu sexo biológico até o final da adolescência. Não precisa, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de intervenção. É só não apoiar essa loucura, é só não apoiar a psicose da criança, porque é um distúrbio. Assim como a anorexia nervosa é um distúrbio, a gente não pode apoiar uma pessoa anoréxica. A gente tem que... Gente, você precisa comer. A gente precisa falar o oposto para essa criança. E quando não se fala nada, entre 80% e 95% aceitam seu sexo biológico. É só não interferir. Aí faz a mudança, faz a redefinição de sexo, causa transtorno sem palavras, sem conseguir medir na vida dessa criança, para depois ela aceitar seu sexo biológico, ela querer ser quem ela deixou de ser. E um caso triste,
os irmãos Heimer. Brian e Bruce Heimer. Aqui são os pais, a Janet e Ron Heimer. Esse casal, né, ele teve esses gêmeos. Nasceram perfeitos, meninos, só que tiveram problemas de infecção urinária na infância e eles precisaram fazer um procedimento simples de fimose. Só que por causa de um problema, um bisturi elétrico acabou cauterizando o pênis da primeira criança, do Bruce. Foi a primeira criança que foi passar pelo procedimento. E o pênis dele caiu. Os pais ficaram desesperados e assistiram um programa desse senhorzinho aqui simpático, o Dr. John Money, que ele falava sobre redefinição sexual em adultos, que ele conseguiu, ele psicólogo e sexólogo, ele conseguiu fazer com que adultos trocassem de sexo, que era para ele um procedimento muito básico, natural, normal. E esses pais preocupados foram procurar o Dr. John Money, desesperados, né? E o Dr. John Money orientou que fizessem, em primeiro lugar, alterassem o nome do Bruce. E os pais aceitaram, colocaram, rebatizaram, né? Fizeram um novo registro dessa criança com o nome de Brenda e ele começou a ser criado como Brenda, a ser tratado como menina. Durante as consultas dessa família, né, durante as consultas deles, os dois eram orientados a simularem poses de sexo, né, para que eles entendessem qual era o papel do menino e da menina na relação sexual. E os pais eram orientados a andarem nus dentro de casa e se tocarem, né, fazerem carícias entre si na frente das crianças. O doutor John Money ficou rico com essa história, enriqueceu, né? Ficou muito rico com essa história, vendeu o caso como John Joan, né? John Joan, para não revelar o nome da criança. Mas o Brian entrou para as drogas, os pais entraram para o alcoolismo e o Bruce, a Brenda, estava perdida no meio da história. Com 14 anos, a Brenda descobriu a sua verdadeira história e ela não se aceitava como menina. Ela queria brincar com os brinquedos de menino, ela queria se vestir como menina, ela não se aceitava como menina. Apesar de ter sido criada como menina, ela não se aceitava como menina. E com 14 anos, a Brenda descobriu quem ela era, descobriu a sua história, descobriu que esse psicólogo estava ganhando dinheiro em cima da desgraça da família dele, ou dela, sei lá, né? A gente fica até confuso na hora de falar. E ele veio a público para denunciar. Ele assumiu o nome de David e começou a viver como homem. E ele se casou até, tentou enterrar nessa história toda, mas aos 36 anos o Brian teve uma overdose. E o Bruce não aguentou, ele se matou também. Como consequência da morte dos filhos, a Janet e o Ron também se mataram. Foi uma desgraça dessa família. Ele enriqueceu à custa dessa desgraça. E essa história, tanto o que acontecia em casa, quanto o que acontecia no consultório do Dr. John Money, veio a público por causa do Bruce. Né? O David, né? David que falou essa história, contou essa história para o mundo. Tá? E isso não é caso único. Tem outros casos, não tão emblemáticos quanto esse, mas tem outros casos. E no Brasil também teve um caso recente de 2 mulheres que viviam juntas e fizeram redefinição de sexo no filho de uma delas, né? E a criança veio a morrer por infecção, depois de 1 ano sofrendo de dor. Uma crueldade sem tamanho, gente. Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, não. Legal é esse documentário. Harold Reia, esse cara aqui, ele fez um documentário intitulado Paradoxo da Igualdade.
Na Noruega, ele é norueguês, é o país que tem a maior aceitação do gênero. É o país com menor desigualdade de gênero do mundo, é a Noruega. E lá está acontecendo uma coisa muito curiosa, porque apesar de todo o projeto de igualdade de gênero, 90% dos homens vão para as áreas de exatas, como engenharia, como matemática, como... Ai, foge o nome aqui. Vão para áreas exatas, enquanto 90% das mulheres vão para áreas assistenciais, como assistente social, enfermeira, professora, cuidadora, área que trabalha com pessoas, né? E ele ficou muito curioso sobre isso e foi perguntar por quê. E foi inclusive nas associações governamentais, nos órgãos governamentais que fazem esse tipo de trabalho, que trabalham com um emprego, gerando renda para o país. E essas pessoas que trabalham ali disseram que fazem incentivos para que tenham mais enfermeiros e mais engenheiras. Só que essa discrepância se mantém. E não se mantém só na Noruega, não com esses índices tão altos, né, que são na Noruega, mas em todos os países do mundo. Houve uma pesquisa em 151 países, né? Em todos esses países que foram pesquisados existe essa diferença, não importa se está falando da Arábia, ou se está falando da China, ou se está falando do Brasil, ou se está falando dos Estados Unidos, ou se está falando da África, não importa qual local que se esteja, né? Existe essa diferença. Mulheres têm mais mulheres em áreas assistenciais e tem mais homens em áreas exatas. Sempre assim. Isso não prova, mas evidencia que tem um fator biológico por trás das nossas escolhas. Existe um fator biológico por trás das nossas escolhas. Tá? Ele dá como prova a experiência de bebês. Bebês de 9 meses de idade foram colocados numa sala que tinha muitos brinquedos. Os meninos, eles iam para os brinquedos de meninos. E as meninas iam para os brinquedos de menina. 100%. Não teve um que escolheu brinquedo diferente do seu sexo ou brinquedo neutro. Eles foram para os brinquedos de menino e elas foram para os brinquedos de menina. Aí não, pode pensar assim, né? Mas de 9 meses já tem tempo para os pais influenciarem com os brinquedos de menino ou brinquedos de menina. Ok. Pegaram crianças de 1 dia de idade. 1 dia de idade. E o pesquisador colocou na frente das crianças imagens de rosto humano e imagem de coisa de engenharia, catracas, coisas de engenharia, né? Coisas de peças, né? Os meninos ficavam olhando muito mais tempo para as engrenagens e as meninas ficavam olhando muito mais tempo para o rosto de pessoas. Isso foi fato, né? E existe fator biológico por trás das nossas escolhas. Isso acontece porque o homem é diferente da mulher. O hormônio que vai definir o sexo, ele também tem interferência sobre o cérebro. Isso é simples. O hormônio que vai definir o sexo, não. O hormônio que vai diferenciar o sexo, porque não é o hormônio que define o sexo, é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Mas o hormônio que vai interferir, vai gerar, né, o órgão sexual, também vai ter influência sobre o cérebro da pessoa. E tem diferença cerebral, apesar da ciência ainda não ter tido condições de provar esse fato, não tem essa prova, mas todas as evidências apontam para isso. Apontam para essa diferenciação sexual, não só externamente no organismo, mas internamente no cérebro também. E esse documentário é uma série de 7 vídeos muito bons, recomendo, tá no YouTube, é só pesquisar, tá? E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Esse texto a gente já leu.
E nós fomos criados com um gênero definido. Criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós fomos criados por Deus com um gênero definido. E ponto final. E fugir do padrão de Deus é pecado, gente. Quando a gente fala que Deus errou, quando a gente fala que eu sou um homem no corpo de mulher, eu estou dizendo que Deus errou. Eu estou colocando, atribuindo culpa a Deus. E não existe erro em Deus. Nosso Deus não erra. Palavras das crianças do Getsemane. Nosso Deus não erra. Nosso Deus não erra. Nosso Deus não erra. Ele me criou perfeita, ele me criou mulher e eu sou mulher. Eu não sou mulher porque a sociedade diz que eu sou mulher. Eu sou mulher porque eu nasci mulher, eu nasci XX. Pegar o meu sangue agora, fizer exame de DNA, vai estar lá no cariótipo XX, ponto. Eu sou mulher. E não tenho que mude isso. Eu posso fazer a alteração que eu quiser no meu corpo. As minhas células continuam me dizendo que eu sou mulher. E acabou. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Quando a gente se rebela contra Deus, é pecado de desobediência, rebeldia, é comparado a pecado de feitiçaria, não é? Pois é. E é. Também diz lá em Romanos: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si, pois mudaram de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abençoou as paixões infames. E continua o texto, mas eu queria dar uma pausa aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ai daqueles que dizem ao bem que ele é mal e falam ao mal que é bom. E Deus entregou a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Não sei se vocês sabem, mas o sexo anal é uma afronta, é uma violência ao nosso corpo. Porque o reto, o ânus, ele não foi feito como órgão sexual. Ele foi feito como órgão excretor. Ele não tem estrutura, ele não tem aparelhagem, ele não tem condições de suportar o atrito de um sexo, atrito de um ato sexual. Tá? E o intestino, ele é povoado, todo o nosso trato gastrointestinal, da boca ao ânus, ele é cheio de bactérias que são necessárias estarem ali, é necessário haver. Só que elas não conseguem passar para dentro do organismo. Elas ficam retidas ali, a menos que tenha uma ferida. O que o ato sexual, o atrito do ato sexual no ânus ocasiona? Rompimento dessa mucosa, rompimento do tecido do intestino. E esse rompimento vai causar um extravasamento de bactérias para dentro do organismo. E a primeira rota que essas bactérias caem é no coração, porque pegam o sangue, o que é absorvido ali, os vasos sanguíneos ali absorvem todo o material do intestino, líquidos, nutrientes, etc., e jogam para o coração para ser distribuídos pelo corpo. Então, a primeira parada que tem dessas bactérias que extravasam do reto, né, para dentro do organismo é no coração. E uma médica já fez um estudo sobre isso, 100% dos homossexuais que ela tratou, 100%, todos, tinham endocardite bacteriana. E ela achou que isso fosse uma doença oportunista que viesse junto com HIV. E não é. É uma doença que acontece por causa do ato sexual anal. Tá? Isso é muito sério. Então, quando a Bíblia fala que
Deus nos entregou a uma imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Apóstolo Paulo não sabia, não tinha essa noção de biologia não, mas foi inspirado por Deus. Deus sabia. Então, existe uma consequência biológica quando a gente faz alguma coisa errada com o nosso próprio corpo. E não é a Zaira que está dizendo que o sexo anal é errado, é a biologia que diz que o sexo anal é errado, é contra a biologia, tá? Vamos continuar aqui. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, se deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Vai ter doença, é consequência do ato ilícito, do ato contra a natureza, contra a biologia. É consequência. E qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus está lá em Efésios 5, 22 a 33. Vamos ler? Se vocês quiserem pular, fiquem à vontade, tá? Eu vou ler aqui. Se vocês souberem já do texto, quiserem pular, no direito que cada um tem. Mas vamos ver aqui. Efésios. Eu fechei a Bíblia, Efésios sumiu. Tá aqui. 5, 22 a 33. Diz assim: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. E assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Qual é o padrão de Deus? Mulher, seja sujeita a seu marido. Marido, ame sua mulher. Proteja, se for possível, com a sua vida. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, eduquem seus filhos na disciplina do Senhor. Esse é o padrão de Deus. Tá? Fugiu disso, está errado. Não existe, queridas, e eu quero que alguma feminista venha conversar comigo sobre esse assunto. Tá? Não existe feminista cristã. Você vai ter que escolher. Ou você é feminista ou você é cristã. Porque cristã não é autodeclarado. Cristão não é autodeclarado. Cristão é obedecer a Cristo. Tá? Ou você acredita que a mulher não deve ser submissa ao seu marido, ou você acredita na Bíblia, ok? Não dá para fazer as duas coisas, tá? A mulher tem que ser submissa ao marido, sim. Não estou falando de ser saco de pancada. Não estou falando disso. Não estou dizendo ser saco de pancada. Mas a submissão é estar debaixo da missão, tá? A submissão tem a ver estar debaixo da missão. Deus coloca a família e institui um líder, o homem. Por quê? Porque o homem tem condições, tem ferramentas dadas por Deus para a liderança. A mulher não tem. A mulher pensa com o coração, o homem pensa com a razão. O homem é prático, a mulher não é. A mulher não é prática, a mulher é emocional. Então, tem decisões que precisam ser tomadas a partir do ponto de vista prático. A mulher influencia muito e tem que fazer. Mas ela tem que entender que a palavra final da condução da família é do marido.
se ela se mantiver firme em seus propósitos, firme com Deus, honrando a seu marido e honrando a Deus, Deus vai honrá-la, tá? Deus vai honrá-la. Agora, se rebelar contra essa atitude, contra essa postura, contra essa determinação de Deus, é pecado. Ah, mas ele me trata mal. Quer se separar? Acha que não tem jeito, tá demais? Legal, se separa, tá? Mas dá para sustentar, dá para ficar junto, dá para viver bem. Seja submissa. Ame seu marido, o marido ame sua mulher e seja submissa. Mulheres sejam submissas ao seu marido. E maridos defendam suas esposas, mesmo que isso depender da sua vida, tá? É isso que está escrito na palavra. E alertas bíblicos para os nossos dias. Virá tempo que não suportarão a sã doutrina, o ensino correto, mas tendo comichão nos ouvidos, eu quero coçar para não ouvir a verdade de Deus. Amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Existe verdade, gente, existe verdade, tá? Existe verdade. Quem rejeita a verdade, Deus envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí alguém pode dizer assim, mas não existe verdade, a verdade é relativa, a minha verdade pode não ser a sua. Mentira, a verdade é absoluta e tem nome. Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe verdade absoluta sim, e essa verdade tem nome, é Jesus Cristo. E o que a gente pode fazer? Pais, mães, o que a gente pode fazer? Colocar nossos filhos debaixo da mão de Deus, colocar nossos filhos diante do Senhor em oração, jejum, conversar com os nossos filhos, se adiantar à escola, assumir a responsabilidade da educação deles, não terceirizar essa educação para a professora ou para a igreja ou para quem quer que seja. Os filhos Deus deu para a gente, tá? Meus filhos Deus deu para mim, então é minha responsabilidade devolvê-los a Deus como homens e mulheres de Deus, no meu caso, homens, porque eu tenho 2 meninos, graças a Deus, devolvê-los a Deus como homens de Deus, como cidadãos do céu. Isso a gente tenta fazer, tá? E cuidado com o que seus filhos veem na internet, converse com eles, se adiante a todo tipo de conversa, não só sobre moralidade, sobre princípios e valores, mas também sobre outros assuntos de importância, por exemplo, sobre drogas, sobre álcool, tá? E tenha a forma correta de falar, porque se a gente começar falando que a droga é ruim, tá? A partir da primeira vez que Deus livre e guarde eles experimentarem as drogas, eles vão ver que a sensação que eles têm é boa. Então a gente precisa falar a verdade, que a sensação inicial é boa, é de euforia, é de alegria, é legal, dá um up, né? Só que tem consequências, vai matar células do cérebro, vai causar dependência, a pessoa vai se tornar tão dependente daquele material, daquela substância, que a comida vai ser jogada para segundo plano. A comida não é mais importante, a honra não é mais importante do que aquilo, a dignidade não é mais importante do que aquela substância. Entende? A gente precisa falar a verdade para os nossos filhos, né? Dizer para eles que a droga é ruim, sim, é ruim, mas a primeira experiência que qualquer um tem das drogas é uma coisa boa. Senão eles não continuavam. Se fosse algo ruim, não continuava. Ninguém é viciado em chá de boldo. Ninguém é viciado em chá de marcelina. Por quê? Porque o troço é ruim pra caramba. Então fala a verdade, fala a palavra certa, usa a palavra certa com seus filhos. E fala o idioma que eles vão entender, que eles vão ouvir. Não estou dizendo para vocês aqui adotarem vocabulário pornográfico, não. Mas fala na linguagem deles. Vocês conhecem a linguagem dos seus filhos. Falem a linguagem deles de forma que eles entendam, mas falem, se adiantem à escola, porque toda informação que vier depois vai ser confrontada com o que vocês já disseram. Tá? Não deixe a sua informação ser confrontada com o que a escola falou, mas que a informação da escola seja confrontada com o que vocês já falaram. Tá? Se adiantem à escola.
E outra coisa muito importante, ore, profetize sobre seus filhos, não fale palavras de maldição sobre eles, fale palavra de bênçãos. Quando for corrigir, precisar corrigir, dê limites, corrija, dê limites. Quando precisar corrigir, fale as palavras certas. Você é um cidadão do céu. O que você fez não é coisa de cidadão do céu. O que você fez não é coisa de filho de Deus. E você é filho de Deus. Como é que você, sendo filho de Deus, faz uma coisa dessas? Tenha palavras certas para falar. Não fale, você é burro, você é isso, você é aquilo. Cuidado com as suas palavras. As suas palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar os seus filhos. Então use as suas palavras de forma sábia. Abençoe seus filhos. Ore por eles, jejue por eles. E tenha atitude de educador diante dos seus filhos. Vamos falar com Jesus? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome para todos sempre. Pai querido, Pai amado, falei, Senhor, as palavras que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Jesus, e a minha intenção foi a melhor possível. Mas, Senhor, eu sei, Pai, que eu tenho limitações. Eu sei, Senhor, que eu não consigo, Pai, alcançar corações. Eu não consigo alcançar mentes. Eu não consigo, Senhor, transmitir às pessoas a profundidade da realidade daquilo que o Senhor quer falar. Só o Teu Espírito faz isso. Só o Teu Espírito Santo consegue essa proeza, Pai. E eu não quero, Jesus, nunca quis, não é intenção minha tomar o lugar do Teu Espírito ou fazer coisas para a qual não fui chamada para fazer. Mas, Senhor, eu fui chamada para falar e falei. Eu fui chamada para ensinar e estou aqui falando e ensinando. Senhor, coloca no coração de cada um que ouvir essa palestra, Deus, o Teu Espírito, a Tua graça. E aquilo, Senhor, que eu não consegui transmitir, Jesus, que o Senhor possa transmitir ao coração de cada um, bradar e falar e lembrar e orientar de forma, Senhor, aquilo que eu não consegui fazer, que o Senhor possa fazer no coração de cada um, meu Deus. Tem misericórdia, Jesus, de nós. Blinda, Senhor, os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, cega, Deus, o inimigo para os nossos filhos, para que ele não veja nossos filhos. E cega, Senhor, os nossos filhos para os presentes, para as armadilhas do inimigo, para que eles não as vejam também. Mas abre, Deus, e muito bem os olhos deles, para que eles vejam as armadilhas por trás de cada prato. Que eles vejam, Senhor, a arapuca armada por trás de cada oferenda do inferno, Senhor, para captar essas crianças. Proteja, Senhor, os nossos filhos, blinde a mente deles. São homens de Deus, homens e mulheres de Deus, são cidadãos do céu e vão morar com o Senhor. Tem promessas de Deus e não abrimos mão dos nossos filhos. Que fique claro, inferno, nós não abrimos mão dos nossos filhos, nós não abrimos mão das nossas crianças, eles são cidadãos do céu. Na minha casa, não. Na minha família, não. Com os meus filhos, não. Oh, Senhor, guarda nossas crianças, guarda nossa sociedade, guarda nossa família. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos, e Deus abençoe a vida de cada um.